Tá gravando, Tá. tá? Viu? Tá gravando. Tá, joia. Bom, Ela ainda fala inglês para mais ajuda. Para ajudar mais o Oxi. negócio. É. Tem que consentir, tá? Gravar a reunião. tá escrito? Sentiu? Tá, Você tem apareceu para mim. Sim, Continuar, já não é isso? consentir, continuar. Continuar, já consenti então. Então vamos lá. Então, Bom, vamos. Será que, vamos lá? E seu Roberto? será que se o Roberto baixou o Zoom? De repente é isso, né? De repente ele não baixou, usou. Ele não baixou porque ele estava. O Zé ficou coisa do Teams. Confuso isso. Vamos lá. Bom. Vamos ler, vamos direto, o que nós vamos É a fazer? prece, né, gente? Vamos fazer a prece. Né? É, Então vamos então lá. vamos começar pela prece. Faz a prece que eu estou muito nervosa hoje para fazer prece. Tá bom. Do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 53. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental para depois se tornarem realidade no campo físico. Pensa no bem e banhe-te com a luz do amor. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos novamente para darmos início ao estudo do Livro dos Espíritos neste dia. Que nós possamos contar com a presença desses amigos do plano espiritual que vem sempre ao nosso estudo para nos auxiliar, nos intuir, inspirar e aconselhar, para que nós possamos fazer perguntas e reflexões ao longo do estudo, que possamos sempre gozar da proteção dos bons espíritos, dos nossos amigos, e que a paz seja com todos nesta noite. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Fiz uma prece rápida, para não ficar mais... Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 655, né, Elisa? Isso, 655. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Pergunta Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 2, da Lei de Adoração. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Perguntinha boa, né? Muito boa. Por quê? Muita gente, né? Hoje tem um modismo, né? Há um modismo. Se a gente for reparar, hoje há uma moda em ser determinado, né, ramo religioso. Você, né? Até uma exaltação para quem não é. E muita gente está indo ali por quê? Porque, né, a maioria foi, todo mundo, né, é bonito, conta-se uma vantagem. Aí pergunta, quantos daqueles estão ali realmente querendo ver o que o que é oferecido a eles? Que tudo é oferecido, que a Bíblia, que é usada por todos nós cristãos, é a mesma. Então, é oferecido o mesmo alimento. É oferecido, né, as mesmas ideias, as interpretações vão variar, mas de um certo ponto, né? Não existe até como a gente fala muito em simbolismo, tal, né? Os sentidos e tal, mas até a letra, em vários pontos,
não são bem explicados do mesmo jeito em qualquer lugar, né? Aí a pergunta assim, a maioria desse pessoal que está nesses lugares, nessas instituições religiosas, será que estão lá por modismo, por estar se sentirem bem, por estar realmente a fim de se melhorarem, aprender alguma coisa, né, progredir, né? Qual será o objetivo dessas pessoas dentro daquele lugar? Então, por aí começa essa pergunta. Outra, nós temos um amigo, não sei se vocês dois conhecem, se chama Antônio Carlos. Ele era lá do grupo, não sei que eu nunca mais fui lá do grupo Emmanuel, ali na rua Conde de Agrolongo. O Antônio Carlos, ele se apaixonou, como todo jovem, resolveu se casar e a menina era evangélica. A família da menina obrigou ele a casar na igreja evangélica, um casamento de mais ou menos 5 horas, tá? Senta, levanta, dá banho, batiza, empurra para lá, empurra para cá, aquela confusão toda. E ele, em momento algum, reclamou. Foi obrigado pela família, uma vez por semana, pelo menos, frequentar um culto. Ele ia de boa, ele não largou a casa espírita. Não largou, tá? Ele ia de boa. Ele só falou uma coisa, olha, eu vou respeitar o que vocês estão me pedindo, mas eu peço também que respeite, né, as minhas convicções. É aqui que eu gosto, eu vou aí porque vocês estão me pedindo, eu irei. Quer dizer, aí, veja bem, já é um outro panorama dessa pergunta, que tá indo numa religião fazendo pelo respeito, né, a outras pessoas, a um grupo, né, no caso a esposa, e não escandalizar. Então, nós estamos vendo que essa pergunta ela é muito cheia de nuances, né? Agora, É muito bem bem, complexo. é bem complexo. Aí dizem que, de repente, a doutrina espírita se tornou a maior religião do país. Olha, de 2 milhões de adeptos, de uma hora para outra, 40, 50 milhões de adeptos. Olha só, hein? Que beleza, hein? Dizem. Quem Né? dizem? Dizem. Estou supondo aqui uma certa situação. Hum. Que não acontece, mas eu estou fazendo assim né, uma ideia. E de repente começa a surgir uns amigos que a Consuelo tanto gosta, uns amigos da área política. Deu para entender? O que é que eles vão fazer lá? O que é que eles estão fazendo lá? E é o que nós estamos vendo acontecer hoje direto, né? O pessoal da política sabe que ali é fácil de quê? Ter votos. Estão indo para lá para quê? Ter votos. Eles não estão pensando em beneficiar ninguém lá, nem em beneficiar ninguém cá. Só que lá tem um problema. Eles têm que também que segurar a onda de lá, a barra de lá, para ter votos numa próxima eleição. Ou seja, algumas coisas que vão ser exigidas dele, ele vai ter que ou realizar, ou pelo menos tentar, para não perder aqueles votos. Quer dizer, ele não está indo ali por religião nenhuma, por nada disso. Não estou falando todos, é claro, toda a regra Mas tem aí, exceção. Frânio, vai ficar se batizando em tudo quanto é igreja? O, hora é espírita, hora é católico, hora é evangélico, Pois budista, é. ubandista. Ué, é Ué, será? complicado, Conselho. É complicado isso, né? Não, geralmente eles apoiam um meio assim. O que é que hoje o evangelismo é o que mais cresceu nos últimos anos no Brasil, né? É um público assim, digamos, até mais assim, afoito, né? Mais, né? Chega junto. Eles estão preferindo o quê? Antes era a Igreja Católica, né? A preferência era a Igreja Católica. Agora estão começando a preferir o evangelismo, o evangélico, porque lá, né, eles são mais atirados e tal, o político encontra assim, de uma certa forma, entre aspas, uma boa recepção, porque também vai oferecer certas coisas. Então, essa pergunta aqui tem muito a ver com isso aí. Muito. For olhar essa pergunta antes de Kardec um pouco, na época da Inquisição,
já é uma forma diferente. A pergunta já tinha assim, uma conotação diferente. Por quê? O cara que era cientista e abandonasse a Igreja Católica, o que é que acontecia com ele? Queimado. Não é isso? Tinha Sim. que se sujeitar, né? Como é que se fala? A mãe Santa Madre Igreja. Né? Fora da igreja não há salvação. O cara que era rei, o rei, para ser rei mesmo, tinha que ter as bênçãos, né, da Santa Madre Igreja. Tinha que, quando, né, fosse ser coroado, ia ser coroado lá no Vaticano. Ia lá para o Vaticano para ser coroado lá, para que a igreja apoiasse aquele reinado. Ou seja, jogo de interesses também. Então a pergunta de Kardec abrange tudo isso aí. Quem acabou com essa história de coroar lá em Roma foi um baixinho narigudo que a gente conhece bem, né? Napoleão Bonaparte, né? Que veio para acabar com isso. Então, o Napoleão, até certo ponto da missão dele, ele cumpriu fielmente. Depois ele deu umas vaciladas dele, aquele negócio de pique cérebro, né? Quero conquistar o mundo, né, mano? Hoje eu vou conquistar o mundo, né? Então a gente está vendo que essa pergunta, acho que durante muito tempo, ela ainda vai ser atual. Porque enquanto a gente não crescer, né, não evoluirmos, né, não progredirmos moralmente, né, infelizmente vai ser assim. Nós mesmos, né, graças a Deus, a gente já está procurando sair disso, né, do jogo de interesses, né? A pergunta 89, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, pergunta, dentro das imperfeições, vícios, paixões, defeitos, qual o pior defeito que o ser humano pode ter? E a resposta é bem clara: o interesse pessoal. O interesse pessoal. E a gente vê essa pergunta aqui, Kardec trazendo para a gente, dentro da religião, tá? Que essa pergunta aqui é bem religiosa, né? Já referente à adoração, né? Poxa vida, estamos vendo tudo isso aí dentro: vícios, paixões, né? Todas as imperfeições, egoísmo, orgulho, tudo aí dentro dessa pergunta. Estamos vendo todo um conjunto, porque assim, os interesses esquecem, aqui é a casa de Deus, mas esquece de Deus. Os interesses puramente mundanos. E hoje, no nosso dia, essa questão, né, do político. Qualquer um que quiser alguma coisa hoje, procura o quê? Uma religião que possa apoiá-lo, que tenha aquele interesse para levar adiante. Aí nós vamos ver. Jesus combateu duramente os políticos da época, que eram quem? Os fariseus, os doutores da lei, os saduceus. Jesus combateu duramente eles, hipócritas, túmulos caiados, branco por fora, podridão por dentro, duramente. Ele não né, coloca coisas mais pesadas nos ombros dos outros que ele mesmo não carrega, né, entra na casa das viúvas, né, e vai falando. Jesus não dá moleza para aquela turma de políticos da época. E nós vemos que não mudou muito, já mudou um pouco, né? Graças a Deus. Já tem alguns grupos que já têm a mente mais aberta. Jura que mudou um pouco? Mudou, Você acha assim. que mudou? Nós, Do dentro do quê? espiritismo mesmo, Espíritos? né? Do No tempo espiritualismo. da Não, igreja? não, estou falando nós espíritas, que hoje somos uma soma considerável, né? Espiritualistas, nós já não acreditamos mais nessas histórias, né? Somos um grupo grande, Conselho, somos um grupo grande, que antes estava onde? Na Igreja Católica. Né? Nós somos, a maioria de nós, filhos da Igreja Católica. Né? Mesmo que não tenha sido nessa encarnação, em outras, né? Quer dizer, já deu Claro. uma... Até porque você era Agora, obrigado, né, a dizer que era católico, né? Digamos que eu sou filha da imposição católica. Você era obrigado. Na época que eu era pequena, tinha que dizer que não era católico. Eu nunca conheci ninguém que dissesse para mim: não sou católico, sou ateu. Quando a gente era garoto, assim, não, isso nunca aconteceu. É isso mesmo, hein? Você vê que hoje nós já podemos falar que não somos evangélicos, não somos católicos,
não é isso? O budismo também, né? O pessoal da Rosa Cruz, o pessoal da. Né? Tem tantas outras aí doutrinas e religiões que não, né? Não abrem mão do pensar. Não abrem mão do pensar. Tá? Por isso que eles também não conseguem muito respaldo dentro dessas doutrinas. Eu não me lembro de ter políticos dentro da doutrina espírita fazendo alguma. Quer dizer, tinha espíritas políticos. Aquele. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome dele, era aqui do Rio de Janeiro, ele chegou a ser deputado federal, né? Mas ele já era espírita, se tornou político, mas o que eu saiba, ele também não andou vacilando muito, não. Pelo menos pelo que eu sei. Eu esqueci o nome dele. Né? João Paulo. João Paulo. Acho que até deve ter parado, que eu nunca mais ouvi falar. João Paulo, não sei o quê. Bom, era um branco. A última vez que eu vi já estava com certa idade, por isso que eu acho que ele já parou. Mas assim não há esse chamego do cara que chega realmente afim de, né, troca de jogo de interesses. É a pergunta que está aqui. Ou tipo nosso amigo Antônio Carlos, né? Não estava afim de escandalizar, né? Preferiu aturar aquilo, mas por né, amor à esposa, etc. Né? É isso aí? Querem falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo aí. Idade Média, o papo era outro. Se o Jordano Bruno ficasse calado, tinha vivido mais tempo. E o cara era, né, fora de série. Colombo, pelo que a gente vê no aquele filme, né, também recolheu, né, quando ele quis ajuda lá dos reis da Espanha, né, aqueles dois reis, o Fernando e Isabel, né, aconselharam dele, né, ó, ouça o bispo fulano. Tem aquele filme, acho que é 1894, né, o nome do filme, É verdade, é né, verdade. É. ele tava começando a bater de frente com a igreja, e o pessoal fica, né, na tua. Aí vem aquela história do botar um ovo em pé, que ele quebra o ovo e deixa o ovo em pé, né? Foi com um bispo até que ele mostrou isso, mas já respeitando, onde ele conseguiu que liberasse as naus, né? E conseguiu chegar às Américas, né? Quer dizer, quem batia de frente com a igreja não sobrevivia. Então era obrigado a se, né, catolizar, não é isso? Mas esse tem assim, um respaldo, igual a gente quando era mais novo, né? É católico, sou sim, né? Por medo, né? Um respaldo, né? Mas nem sempre é assim. Hoje nós vemos as pessoas, infelizmente, cara de pau mesmo. Vamos lá? Querem falar alguma coisa a mais? Não, eu não. Eu não queria botar a palavra política, entendeu, Consuelo? Porque posso estar É, fazendo, né? Alguma política crítica eu não indiscutível, falo né? muito, não, porque realmente não tem como se falar mais nada. Né? Entrou em Não é tudo verdade? quanto é canto. Entrou em tudo quanto é canto. É verdade, né? Bom, então vamos ler a pergunta de novo, vamos ler a resposta. Vamos ler pergunta e resposta. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Respondem os espíritos. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Olha só, Não, tudo é a intenção. Para Deus, naquela pergunta lá atrás, que eu acho que é a 25, deixa eu ver, 258, deixa eu ver,
Para Deus, sempre, aí ele é bem claro, para Deus que vale, não é 258, não. Não é 258, não. Outra pergunta, você que fala que para Deus o que vale sempre é a intenção, ou seja, em tudo, né, como em outras coisas, a intenção constitui a regra. Porque se ele está ali, igual o Antônio Carlos, que nós comentamos, porque né, não está afim, não é a praia dele, mas não quer constranger ninguém. Então, né, a intenção dele é boa, não é ruim. A intenção dele é deixar feliz a mulher, a família dela, etc. Não era uma hipocrisia, né? Não era uma Não, mentira. Era só isso. uma forma de evitar contendas, mesmo como Jesus falava, evite contendas, né? Evite brigas, evite desavenças, né? É o que ele fez. E às vezes você se cala, você escuta as coisas, você se cala sobre religião, porque na hora não sabe, não vale a pena. Aí você Não vale a pena. aí você vem, eu falo com meus filhos assim, quando essas coisas acontecerem, a palavra mágica é complicado, né? Essa é a palavra mágica, é complicado. E pronto. E vai, e segue. Aí a pessoa escuta o é complicado e você continua neutro. Eu acho que Eu sei que é isso aí. Digamos assim, que isso aí é o atenuante, né? Desse caso desse rapaz, é o nesse atenuante, caso né? é um atenuante. Porque não significa que ele estava afim. Aliás, eu acho que ele ganha até ponto na espiritualidade por causa disso, porque se ele realmente tocou para feitiço, aturou, né? Pontos para ele. Quem pode não ter aturado, né? É a própria família dela, né? Que de repente queria que ele, eu não vi depois, né? O final dessa história, né? De repente queriam que ele fosse, né? Se batizasse, etc. E aí eu acredito que ele não ia realmente assim, aceitar. Isso eu tenho certeza que não, né? Porque ele tinha um Seria ideal, uma ele é mentira, né? espírita, né? Seria Porque uma aí seria mentira. uma mentira, né? Vamos lá? Vamos. Procede melhor ainda. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Que é o caso do Bom, rapaz, né? não, vamos falar que eu sou um candidato que todo mundo sabe que eu sou, né? Eu sou católico desde que nasci, frequento tal, digamos assim. Um dia chega um pessoal lá do Espiritismo, né? Casa Espírita, "Poxa, você podia ir lá visitar o nosso centro e tal, o pessoal lá gosta muito de você, vê que você é uma pessoa séria e tal, não quer ir lá conhecer, não? Vai ter uma festinha de aniversário da casa, você pode ir participar." Quer dizer, ele foi lá em respeito mesmo, que, né? No momento, ele não foi pensando, né? Vou lá, assim, digamos que ele não foi pensando, não, vou lá ver que aquilo, se é uma palhaçada ou não, se tem cabeça de bode lá pendurada, se tem um caldeirão do Machado, etc., né? Mas ele foi na boa, não, vou lá sim, vou dar um abraço em vocês, tal, vocês também são importantes, tá, 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 tá. Ele não quis ir lá criticar nem nada, só estou dando assim uma ideia, né? Respeito, há um respeito, né? Por isso que eu acho que tá bonito quando a gente vê aí, né, o pai de santo, o padre, né, outras religiões, né, tudo de mão dada, né, e falando sobre essa questão né, do respeito mútuo entre as religiões, né? Isso eu acho muito bonito, a gente vê na televisão aí sempre, né? Então, é isso aí. Vai um na casa. Ah, tá. Outro exemplo disso aí, o Haroldo e a irmã Ila. A irmã Ila é madre superiora. Eu não sei agora, mas ela ia nas casas espíritas dar palestra. Porque não tem no Brasil alguém que entenda tanto de Paulo e as cartas de Paulo igual ela. Ela parece que viveu com Paulo, tá? É impressionante. E ela não é espírita. Ela vai dar as palestras, às vezes, de, como é que fala? Hábito, né? De hábito, tá? Tira só aquele chapeuzinho lá, não sei o nome daquilo, né? Mas de hábito. E dá as palestras, respeitando também a ideia de reencarnação. Ela evita falar sobre certos temas que na Igreja Católica não tem. Respeita isso. Quer dizer,
Olha que legal. Eu mesmo adoro palestra dela, tá? Eu vejo de vez em quando na internet. Irmã Aila Pinheiro, quando vocês quiserem ver, é fora de série, tá? Sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, no geral, ela fora de série, né? Então vamos lá. Querem falar alguma coisa? Então vamos embora. Procede melhor do que um que as ridicularize. Porque então não falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Tá vendo só? Aqueles que vão para lá para ridicularizar, né? É feio mesmo, né? Mas acontece, que a gente sabe que acontece, né? E aí, interesse e ambição. Infelizmente, é o que mais Esse, acontece. esse do ridicularizar inclui aquelas pessoas que têm a religião só na boca, Sim, que demonstram, assim, que querem demonstrar uma atitude nobre, mas é só um pano de fundo. é a casca. É, Né? na verdade, não é nada disso. O departamento de marketing, né? É. Faz aquele visual bonito, aquela imagem linda, mas o produto é muito ruim. O produto é ruim, né? Aí depois que compra, puxa vida, eu acreditei naquela propaganda. Por que eu fui comprar isso? Para que Isso eu fui serve comprar para isso? quê? É, É, por aí também. Agora um lance de, achei, já contei essa história aqui. Uma vez chegou um cara lá no Antônio Carlos, lá no Maria Vaz, e começou a assistir. Né, foi num dia, foi no outro, lá na doutrina, né? Aí ele falou, posso vir todo dia? E o Antônio Carlos começou a dar papo a ele, conversar com ele, fez amizade com ele, o Antônio Carlos, com aquele jeitão dele, né? E ele gostava também de uma farra, o rapaz. Passou esse sábado na evangelização. Aí, passado um mês, que ele foi praticamente todos os dias no Caso Maria Vaz, ele chegou para o Antônio Carlos, vem cá, aqui ninguém fala nada assim, coisas assim, diferentes. Eu, que coisa diferente, rapaz? Não, que eu vi uma reportagem no jornal O Dia, isso é verdade, saiu a reportagem mesmo, que eu também vi, mas eu nem me liguei. E estava falando que quais religiões onde o pessoal é mais rico, olha só o que estava falando. Que é o espírito e o judaísmo, são as pessoas, né, com mais posses, né, e que mais nossa, também cultura, mais não sei o quê, né, botou o judaísmo e o espiritismo num patamar mundano, né, mundano, enorme. E as outras lá embaixo. Pô, a evangélica, meu Deus do céu, onde que o Jornal do Dia botou? Isso deu uma confusão também. Isso deu imagina. muita confusão na época, né? E ele chegou para o pois é, cara, vocês não falam em dinheiro, tá lá falando que todo mundo que é espírita é rico, pô. Eu vim para cá para isso, ganhar dinheiro. Então, o Antônio Carlos Ah, riu demais. Então, chegamos lá, nós chegamos, isso foi no sábado, nós chegamos lá, eu, o Zé Roberto, não me lembro mais quem foi, mas nós já ouvimos, isso já rimos demais. Não, cara, tem nada a ver, não. Isso é história de jornal, rapaz, que ninguém nem fala em dinheiro, mas todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo tem que sobreviver. Mas aqui não é para isso. Nós não estamos aqui para certas vantagens, né, do mundo, né? Quer dizer, esse aí foi também com intenção o quê? Financeira, mas como ele era tão gente boa, a gente tem que pedir lá um homem lá em cima para perdoar ele, tá? Perdoa o cara que era gente boa. Então é isso aí, né? Ele foi na água dos outros, né? Do jornal, né? Mais alguma coisa, gente, dessa pergunta? não. Não? Então vamos para mim às 5h30. Ô, Elisa, eu Vamos pedi lá. pegar o livro dos médios. Espera só um instantinho que eu vou pegar, que eu mesmo esqueci de pegar o livro dos médios. Tá bem aqui. Só não sei se vai dar tempo de usar o livro dos médicos. Agora a gente tem pouco Que tempo, já são é 18 8h14. minutos. É, 18 minutos. Depois tem que Né? sobrar tempo para fazer a prece. 18 minutos. Agora eu não sei se ele para ou só para a Vamos lá, gravação. Elisa.
Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, Efraim. Consuelo? A gente está falando que não sei se vai dar tempo para o livro dos médios, porque a gente só tem 8 minutos e a gente não sabe como é que 18 minutos. para. 18 18 minutos, a gente não sabe como é que para, como é que é, entendeu? Até Só. poder... Não, como para, eu sei como para, que tem um lugar aqui, parar a gravação. Não, Agora, se ele corta ele corta a ligação, isso é que eu não sei. Bom, vamos lá. Pergunta 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Bom, isso aí, né, a gente também vai ler um pouquinho mais adiante sobre isso, é quando fala daquele pessoal, né? Aliás, não é a próxima pergunta, não. É um pessoal que, naquela época, hoje eu não sei se ainda existe isso, né? Havia aquele pessoal que gostava de ir para os mosteiros, ir para os montes, ir para diversos lugares, né? Para se isolar e orar. Havia aquele pessoal que também gostava, né, do flagelo, né? Do alto flagelo. E que achava que, como o mundo é muito sujo, né? O mundo é muito podre, tá? Ele não queria se misturar mais com o mundo, que preferia se isolar para evitar o pecado, né? E evitar, né, as tentações do mundo. E é para quê? Para essa adoração individual. É mais ou menos essa pergunta aí. Agora, será que essa adoração individual é preferível à adoração em comum, ou seja, no grupo? Pergunta interessante, porque se a gente pegar desses grandes santos aí, né? Pegar Jesus, que ia lá para o monte sozinho, ou levar no máximo um ou dois para orar com ele, essa pergunta tem um outro sentido, né? Estamos falando de entidades altamente já ligadas, né, à divindade, né? A pergunta é dirigida mais a nós, né? Mais a nós. Francisco de Assis, se ele for orar sozinho, será que não é melhor que orar o nosso grupo orando junto? O que é que vocês acham? Oh, Francisco de Assis foi lá para o monte orar sozinho. Vamos orar aqui que nós três vamos ser mais fortes que a oração dele. A nossa é mais poderosa. Vocês acham que isso está certo? Só de Mas eu não pensar assim, Hein? só de pensar assim já estragou tudo. Eu não E estou aí, entendendo a pergunta. Vai lá para orar sozinho, depois volta ou não? Se isola não, do mundo até a morte. não, pode ir lá orar sozinho, porque acha que ele sozinho também vai a sua Ficar prece, mais né? Ele vai fácil. se sentir mais à vontade. O caso é São Francisco de Assis, tá? Agora, se eu for orar sozinho, cara, eu acho que pode falar. Chama alguém lá que esse cara não está batendo muito bem, não, viu? Ou leva alguém com ele para tomar conta dele, porque algo não está normal. Mas a gente não ora todo dia sozinho? A gente, Sim, né? Não, sim, a no gente quarto, no pede, quando a carro, gente né? está É, orando, exatamente. Quando a gente quer um sim. papo assim, né? Um papo tete a tete com Deus, né? Até parece, né? Tete a tete, a gente está orando sozinho, né? Quando você está orando com todos, geralmente é pelo mesmo motivo, né? Porque quando nós terminamos o estudo, nós oramos para agradecer pelo estudo, pela oportunidade, pela presença dos espíritos nos intuindo, é pelo mesmo motivo. Agora, a nossa oração só é nossa, né? É Não, é pedido válido, nosso, né? né? É válido, é super válido. A gente tem que orar, não importa se está sozinho ou se está em grupo. Essa é a realidade. Né? A oração é importantíssima. Né? Mas a pergunta não está falando sobre esse assunto, está perguntando qual é melhor. Tá? Nós estamos aqui comentando isso, Consuelo, porque para mim orar sozinho realmente é legal, mas veja bem, eu mesmo tenho esse problema. Eu saio na rua, vejo, infelizmente, eu trabalho na uma estrada que tem acidente praticamente todos os dias. Né? Não tem jeito.
Quando não é na Avenida Brasil, quando não é não sei aonde, é lá na pista, ou então de manhã eu não vi nada, mas vou lá na frente e depois vejo. Eu oro por aqueles que estão envolvidos no acidente, estou sozinho no carro, estou orando por eles, mas não é coisa que às vezes eu me vejo, só que passa outra coisa assim que retira a minha atenção, já não estou. Sei. É, Me eu entendi. desligo. Deu para Entendi. entender? Quer Entendi. dizer, Isso eu acontece. tenho certeza que aquele Deus ajuda esse pessoal, já foi o suficiente até. Porque eu estou pedindo realmente, né? Porque eu me sinto, se fosse eu, queria que alguém também, ora, pelo menos orasse para me ajudar nessa socorrida, etc. Né? E, quer dizer, é uma oração individual, que tem muito valor, sim. Agora, nós ainda não estamos acostumados, a verdade seja dita, que é a segunda parte, essa adoração em comum. Nós temos ainda dificuldades com isso. Essa é a grande realidade. Nós estamos aprendendo isso também. E Kardec, que nós não vamos ler, que não vai dar tempo mesmo, né? Vai nos explicar no livro dos médios sobre isso. E olha, só uma coisa que ele fala aqui no item. Olha só, tem muito a ver também. Não vou falar, senão começa a ler, não vai dar tempo. A oração em conjunto, que nós também não estamos acostumados ainda, é muito boa, muito forte, quando realmente todo mundo, por exemplo, quando os livros do André Luiz, a Ismália vai orar, tem lá 100 com ela, lá, né, 80, 150, todos entram na mesma comunhão de pensamento, o negócio funciona, que é uma beleza, com certeza, né? Mas nós, né, pobres mortais, temos essa dificuldade ainda, tá? Temos essa dificuldade ainda. Quando nós conseguirmos alcançar o que está aqui num pedaço da resposta, realmente nós vamos ser, né? Aí a gente lê no livro Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, a mãe do Chico, ela falando sobre a oração lá em Saturno, né, Elisa? Saturno. Eu não sei. Eu acho que é Saturno. Que o povo olha só, aonde ela estava, aquele pedaço do planeta, param a tal horas para todos entrarem em comunhão de pensamentos e orarem ao Criador. Deve distribuir energia para o resto do universo, né, para ajudar todo mundo, né, fora do planeta Terra. Né? É muito importante a oração em conjunto. Ela realmente, se a gente for analisar, dentro daqueles que já estão num nível mais elevado, funciona demais. E nós também, funciona. Funciona muito também. Não com toda a potência que deveria ter. Porque se tiver gente demais, aí a gente já atrapalha também. Que alguém ali no meio já vai estar pensando em outra coisa, já está igual nós aprendemos também na Igreja Católica, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, olhando para os lados. Né? Pergunta interessante. No seu total aí, né? Sim, Né? Querem todas falar? duas, né? Todas as duas, tanto a oração individual como a coletiva. Né? Outra coisa, por exemplo, Kardec também vai falar nesse capítulo, o capítulo 29, sobre a questão das reuniões, né, espíritas. Né? Ele fala uma coisa, né, não me lembro qual é do item ali, que ele fala: é melhor 10 casas espíritas com 20 pessoas que uma com 200. Porque, devido ao nosso estado, eu sempre pensar nisso, Kardec e os espíritos passaram esse livro para nós, não foi para os santos. Né? Foi para os santos do sobrenome, não os santos de verdade, que vivem uma vida pura, santificada. Né? Nós, 20 pessoas, vai ter mais facilidade de ter essa comunhão de pensamentos que 200. E a gente vê isso. Quem já foi em centros que tem muita gente, vê que o trabalho funciona, é muito bom e tal, mas a gente vê que é muito. Né? Por exemplo, eu fui num centro grande e vi uma palestra. E quem deu a palestra é um cara que é um estendido da obra de André Luiz, lá do Leão, lá no Leão Denis mesmo. Paulo não sei o quê, o sobrenome dele que eu não estou lembrado. Sei que era
não sei o quê. O cara é realmente fera. Falando sobre a obra do André Luiz. Mas tinha umas 50, 60 pessoas na sala, né? E está ele falando, de repente, uma para, dá licença. Eu discordo disso que o André Luiz está falando. Eu sou psicóloga, PhD, não sei o quê, sou especializada na área da unha encravada. Olha, Consuelo. Gostou, Sobrou, né? né? Gostou? Gostei. Não, mas ela Essa eu falou, estava do adorei. meu lado. Eu ainda fiquei assim, meu Deus, porque Pô, veio logo do meu lado, que não foi para o outro lado da sala, né? Eu tinha que ver. E isso é a opinião. Olha só o que ela falou, isso então é a opinião pessoal dele, que eu discordo. O seu Paulo, lá, Paulo, não sei o quê, não. Eu concordo contigo, tá? É a opinião pessoal do André. Veja bem como ela está fora da comunhão de pensamentos de uma simples aula. Entendeu bem como destoa nós? Porque se ela acha que a opinião pessoal do André Luiz que ela não aceitava, por quê? Ela é dona da verdade. E assim como ela, não estou criticando ela, eu também poderia estar pensando outras coisas lá, igual ou pior que ela. Né? Fica difícil essa comunhão. Tá os 50, 60 lá dentro, acompanhando a interpretação, né, do estudo que não sei se era Paulo Nogueira, Paulo não sei o quê, estava passando, um negócio realmente, cara capacitado, mas um que destoa já corta um pouco o barato. é porque Aqui é acaba a vibração, né, do pensamento. É porque também, de repente, ela pousou ali, né? Entrou ali por uma curiosidade, mas não conhece a religião, não sabe nem direito quem é André Luiz, não sabe nem da história dele, entendeu? eu, ele Isso tem falou a muito em casa. Casa Grande. Ó, Exatamente. gente, não quero ser chata, mas temos 4 minutos. Então E eu vamos quero te correr fazer um agora. pedido. Quero te fazer um Fala, pedido, Afrânio. fala. Você, depois que terminar a ligação, você entra em contato com o seu Roberto, por favor, porque ele ficou na Tá. chamada do Teams, tá bom? Tá Ele bom, tá eu lá ligo na para fã. ele. Tá. Não, eu vou ligar para ele, eu É, ligo para ele por telefone, pode tá. deixar. Eu já tinha Então, pensado nisso também, né? tá. Eu tinha pensado, pode ficar tranquilo. Não Tá. E diz, aí, porque senão ele vai pensar que eu aqui não. não. Ah, E assim, Consuelo, Relaxa. Consuelo. vamos decidir em qual plataforma a gente vai ficar, tá Ah, bom? Opa, você opa, escolhe. opa. Opa, Bem-vindo, seu Roberto. com o microfone, seu Roberto. Está fechado o microfone, seu Roberto. Tem que abrir o áudio. 3 minutos. Bom, essa pergunta deixa Vamos. para a semana que vem a gente repetir. Foi só para o Tá. esquenta hoje, na mesa 5h30. Vai ser hoje, é dia 7, então vai ser dia 14, não é isso? 14 de Isso. 5 de 2025. Seu Roberto Seu abriu o Roberto, microfone. pode falar, seu Roberto. Está conseguindo falar? Opa! Boa noite. Me enrolei. Eu pensei que, Não, eu pensei que, eu pensei que essa chamada fosse feita pelo grupo de estudo, mas não era. Aí, meu filho agora é que chegou aqui e colocou. seu Roberto, não só você se enrolou, não. Todo mundo se enrolou. Hoje Já foi fizemos difícil. tudo pela Hoje metade, foi mas tá difícil. bom. Já foi o Ah, primeiro dia, vai ser entendi. por esse aqui, tá, seu Roberto? Pelo Zou, tá? Pelo zóio aí, pelo zóio que É vai pelo ser, tá? zóio? Ah, Pelo zóio, tá? e Semana quando que vem aí já. sexta-feira, como é que vai ser? Sexta-feira, A como é que vai ser o sexta-feira vai ser convite? por aqui, tá? Você vai A fazer o Consuelo. convite? A Oi? professora que vai fazer o convite? Vai fazer o convite. Aí depois eu vou Vamos ver como é que fazer o eu posso convite. fazer, tá? Tá. Deixa ela sofrer um pouco também, seu Roberto. Só a gente que Nesse Ela sofre, convite né? deixa da nervosa. Consuelo, nesse convite da Consuelo, a Kezinho vem acompanhado de quê? Olha, o convite mesmo foi acompanhado do meu filho, que foi ele que me ajudou. Viu, seu Tá Roberto? Como é vendo? que Eu foi a falei história mal do aqui? garotão, Ó, tá falta vendo? 1 minuto, hein? E você falou mal do rapaz. Você Tá falou mal vendo? do garoto. Tá vendo? Foi ele que me ajudou. Gente, Bom, então deixa eu falar. sexta-feira, né? É, talvez a qualquer momento vai parar, mas vamos confessando, né? Vai fazer a prece? Certo.
Vamos fazer a prece? Vai dar tempo? Tá bom. Tá. Então vamos Quem vai lá. fazer a prece? Fala. Vamos lá. Faz a frase, pelo amor de Deus, faz. Correndo, voando. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse encontro. Onde, apesar das dificuldades, nós estamos conseguindo nos encontrar. Agradecemos a ajuda de todos, dos nossos universitários, dos espíritos, tá? E que possamos, para a próxima aula, conseguir acertar tudo direitinho e termos maior aproveitamento em relação à hora que nos é dada. Agradecemos aos Espíritos, agradecemos a Jesus, a todos aqui presentes e pedimos por aqueles também que não chegaram até nós, que possam também receber todas essas bênçãos que aqui estamos recebendo. E desde já, Senhor, agradecemos e pedimos a permissão para encerrar mais este encontro e que todos nós tenhamos uma boa noite de sono, de sonhos e que possamos continuar o nosso trabalho no plano espiritual. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu parar aqui. Consuelo, deixa eu te falar um negócio. Vê com os universitários aí se só tem como chamar um de cada vez, se não pode botar o link para todo mundo.